Bom dia, eu sou Anderson Moraes, estou aqui no Domingo na Fórum, especial de Natal. E Natal lembra religiosidade para quem tem, para quem não tem, é importante, tem o nosso carinho da mesma forma, mas a gente resolveu, até aproveitando 4 anos de governo de muitas maldades, atrocidades, trazer um religioso, uma pessoa que congrega fé e política, e por isso convidamos aqui Frei Beto para bater um papo conosco. Seja muito bem-vindo, Frei Beto. Muito obrigado, Anderson. Obrigado à Revista Fora, ao pessoal que nos acompanha. Já desejo a todos e todas um Feliz Natal. O Frei Beto, você que viveu momentos que até virou filme, primeiro eu quero falar que é uma honra recebê-lo profissionalmente, que para mim você representa a humanidade junto com tantos nomes importantes que nós temos, Silvio Lancelotti, a gente tem muito, tem padre, tem o Frei Davi, tem Frei Sérgio, tem, né, a pastora Mônica, pessoas que lutam, Babalorixá Ivani dos Santos, que lutam de forma religiosa também para que o Brasil tenha humanidade. Você é uma dessas pessoas que eu tenho um orgulho muito grande de recebê-lo. E aqui eu queria já iniciar de trás para frente. Viveu ditadura militar, lutou naquele período. O que muda para quem é mais jovem, pensando quem é mais jovem, aquele período que até virou filme, né? Teve filme sobre o tema com a sua participação. O que mudou daquele período para o que viveu os 4 anos de governo Bolsonaro, para quem não viveu ditadura militar e só viveu o governo Bolsonaro, e fazendo uma ligação daqueles jovens que falam de intervenção militar, mas não viveram um momento de ditadura. Qual é a diferença daquele período para esse? Bem, primeiro eu queria esclarecer aí para o pessoal que nos acompanha que os 4 anos de prisão estão retratados em 3 livros meus, e só acessar a minha livraria virtual, freibeto.org, que a pessoa pode adquiri-los a preço mais barato e recebê-los em casa pelo correio. E esses livros são O Batismo de Sangue, ao qual você se referiu, que virou filme pela direção de Alvécio Raton e pode ser encontrado no YouTube. Cartas da Prisão, da editora Companhia das Letras. O Batismo de Sangue é da editora Rocco. E Diário de Fernando, nos cárceres da ditadura militar brasileira, que também é da editora Rocco. Efetivamente, Anderson, o período da ditadura durou 21 anos, foi muito pior do que os 4 anos de governo Bolsonaro. Não há comparação, porque com todas as atrocidades do governo Bolsonaro, nós não tivemos uma tortura sistemática por resistência política, não tivemos desaparecidos, não tivemos exilados, mas são exceções. Autos se exilaram, pessoas que já não se sentiam à vontade no Brasil ou foram até mesmo perseguidas por esses neofascistas. Mas não se compara. O período da ditadura militar foi extremamente cruel. E o Bolsonaro é resultado daquele período, é um filho dileto daquele período e ele encarna aquela herança maldita. Por isso que ele queria tanto voltar a instalar uma ditadura militar no Brasil, muito pior do que aquela que nós suportamos e a qual resistimos entre 1964 e 1985. Felizmente, foi repudiado pelos eleitores e foi repudiado pela história. Ele acabou. Tanto que esse silêncio dele é um sintoma da depressão que ele está sofrendo, porque agora ele sabe que o futuro que o aguarda é a prisão. Ele tem que responder pelos crimes cometidos, e isso o ministro Alexandre de Moraes já deixou muito claro. Agora, eu creio que o que nos surpreende não é tanto o Bolsonaro, é todo esse contingente de direita do povo brasileiro que emergiu nesses 4 anos e se manifestou mais explicitamente nos 58 milhões de votos que foram dados a ele no segundo turno das eleições. Então, eu creio que o grande desafio agora do governo Lula, que felizmente
foi vitorioso, é o trabalho de educação política do nosso povo. Sem esse trabalho, como você está fazendo aí através da sua atividade jornalística, nós corremos o risco de, dentro de 4 anos, de novo, assistir a essa trágica novela que foram os 4 anos de governo Bolsonaro, como eu costumo dizer, né? O inominável. Bolsonaro, porque, na verdade, eu me lembro daquelas histórias do Império Romano que Nero, nas arcadas do seu palácio, mandou pôr fogo em Roma enquanto ele tocava lira. Até o detalhe da lira coincide com os tempos atuais, porque Temos um Lira. o Brasil, Lira, né, ficava ali sorrindo no Congresso, manipulando o orçamento secreto. E espero que, dentro de 2 anos, também o Lira seja varrido para o lixo da história. E falar nisso, agora se discute muita questão de como está sendo feita a transição. Nas matérias que eu acompanhei, o próprio Lira falou que para poder votar a PEC tem que requerir o Ministério da Saúde. Como você está vendo essa questão da transição, os nomes que são postos, e principalmente para o senhor que viveu o período mais duro da ditadura, como que você vê essa frente ampla, mas uma frente ampla onde a gente vê pessoas que nitidamente mudaram de lado de uma forma estranha, sem oferecer nada, igual que a Joyce, essa Joyce Hoffmann, que a gente está vendo que agora todo dia fala do PT, traz informação. Ela desapareceu depois daquela violência que ainda não se explicou, né? Que ela obteve, e tantos outros. Apareceu Alexandre Frota, teve pessoas que apareceram nesse. Só que do outro lado a gente tem as forças populares que precisam estar no governo, eu acredito, e tem o próprio Partido dos Trabalhadores. Como você está vendo essa transição toda? Olha, Anderson, eu aprendi na política que apoio não se recusa. O que se recusa é chantagem, o que se recusa é negociata de bastidores para receber esse apoio. E isso não foi feito pelo PT, não foi feito pelo Lula. Então, essas pessoas ou forças políticas que quiseram apoiá-lo foram muito bem-vindas, porque isso permitiu a derrota de Bolsonaro e permitiu a eleição de Lula. Permitiu, sobretudo, a restauração da democracia no Brasil, que foi profundamente vilipendiada, esmagada, censurada durante esses 4 anos. Agora, é muito importante saber que o Lula vai manter a sua firmeza. Eu, que o conheço muito bem, sei que ele hoje tem consciência de tudo aquilo que ele deveria ter feito nos seus 2 mandatos anteriores e não o fez porque ou não tinha a lucidez que tem hoje ou não tinha condições políticas. Mas hoje ele não tem mais nada a perder, possivelmente é o último mandato dele e ele quer dar uma resposta histórica ao povo brasileiro. E, por isso, essas manobras, como o Lira querendo o Ministério da Saúde, vão ficar, sabe, na reivindicação vazia, porque o PT não vai se deixar chantagear. É verdade que o Lula precisa do Congresso para assegurar um mínimo de governabilidade. É verdade que, de alguma maneira, ele ficará durante 2 anos, que o Lira ainda será presidente da Câmara, refém desse centrão corrupto, mas sem fazer concessões, como agora na questão da PEC de transição. Ele está conduzindo esse processo muito, muito bem, né? Tanto que o processo tem avançado e tem avançado até de uma maneira surpreendente, né? Com mais recursos do que o próprio PT esperava. Então, eu creio que, frente à pressão popular, frente à pressão da mídia, frente à pressão do resultado eleitoral, o Lira não vai ter nenhuma condição nem de ficar fazendo exigências estapafúrdias, como essa de eu quero o Ministério da Saúde, e nem de ficar engavetando esse processo. Ele terá que aceitar o desfecho positivo da PEC da transição, que vai garantir
melhores condições de vida aos mais pobres no Brasil. Imagina, ele vai ficar muito mal na foto, ele e todos aqueles que não aprovarem a PEC, frente aos seus eleitores, porque o que o Lula está buscando é favorecer os mais pobres, é garantir os R$ 600, os R$ 150 para as crianças até 6 anos, e isso o povo está muito atento, porque o povo está vivendo uma enorme carência. Nós temos hoje mais de 33 milhões de pessoas com fome, fome crônica, e temos 125 milhões, né, praticamente quase um pouco mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar. Sobre um pouco sobre algumas. O pessoal do dia a dia pergunta, e realmente é uma coisa que acho que o senhor pode contribuir. Por que a gente tem uma dificuldade? São duas coisas em uma. Por que o conservadorismo ainda é tão forte no Brasil? Por exemplo, foi aceito muito fácil na nossa cabeça, na vã inocência, talvez, que aceitar esse militarismo, daqui a pouco, o Bolsonaro teve 50 milhões de votos. Isso não é pouca coisa de pessoas que acreditam nesse projeto. E tem pessoal fazendo intervenção, e tá na porta de quartel, e a gente tem. Aí os CACs saíram com muita facilidade, né? O pessoal aprovou muito rápido armamento para as pessoas, mas a gente não consegue falar de aborto, a gente não consegue falar de cotas, a gente não consegue falar de temas sociais. Até eu vou pôr um outro tema aqui, que é imposto para templos religiosos. Mas por que esse conservadorismo é tão forte na visão do senhor ainda, né? O Brasil aceita muito qualquer ideia conservadora, muito mais do que as sociais, que não é para mim, para o senhor apenas, é para todo mundo. Se o Lula melhorar o Brasil, não é então melhorando para um grupo, que foi o que o Bolsonaro fez o oposto, né? Ele melhorou para um grupo específico dele. Anderson, o normal é ser de direita, Anderson. Nós estamos no sistema capitalista. E o velho Marx já dizia que a ideologia de uma sociedade tende a ser a ideologia da classe que domina aquela sociedade. Então, nós sofremos 24 horas por dia, através dos grandes veículos de comunicação, uma deseducação política feita pela elite. Então, nada disso me surpreende. O normal é ser de direita. O excepcional, as exceções, somos nós, que temos um olhar crítico de esquerda, que queremos superar o capitalismo, que queremos priorizar as demandas populares, que queremos acabar com a desigualdade social. A maioria das pessoas considera que a desigualdade social é tão natural quanto o dia e a noite. Sabe, naturalizam. Você sabe, você tem essa experiência, né? Os brancos acham que são melhores que os negros, os homens acham que são superiores às mulheres, os europeus e estadunidenses consideram que são mais civilizados que o resto do planeta, e por aí vai. Então, não é fácil vencer esses preconceitos. Essas pessoas antes não estavam devidamente articuladas, não tinham um polo de aglutinação como encontraram em Bolsonaro. Então, por isso, toda essa animosidade. Mas isso vai ser... Eles vão voltar para o armário. Por que vão voltar para o armário? Porque eles não sabem agir politicamente, eles agem criminalmente, como fizeram agora em Brasília, com esses incêndios de carros, de ônibus, e possivelmente de carros e ônibus que pertencem a bolsonaristas. Isso é que é interessante. Ou seja, eles pensam que os donos das empresas de ônibus são todos petistas, ou que aquela pessoa, dona daquele veículo que foi incendiado, é petista. Não, eles estão equivocados. Então, eles estão criando uma cisânia na própria área deles. E o ministro Alexandre de Moraes já desencadeou hoje uma punição policial e eles vão ter que responder diante da justiça. E assumindo o governo em 1º de janeiro, o ministro Flávio Dino, da Justiça, futuro, já declarou que vai, com rigor, punir toda essa gente. Então, eles vão ter que sair de cena, não há a menor dúvida. A questão é fazer um Estado punitivista, mas é entender que, pegando a CPI da Covid, ali
teve situações que foram mostradas como $1 por vacina, e enquanto a CPI estava acontecendo, a gente viu um momento que, para mim, eu devo imaginar que o senhor tem cenas na sua cabeça muito maiores do que eu vivi, né? Mas uma cena que, para mim, é chocante demais na minha vida são aquelas covas de Manaus. Naquele momento que a gente não tinha vacina, parecia que todos nós estaríamos naquele lugar ali, E numa as cova. pessoas morrendo por asfixia, por falta de oxigênio nos hospitais. Falando que era uma gripezinha, nunca soltou uma lágrima, como o Lula disse, né, pela população, e nem pelos dele, porque ele poderia falar assim, ô meus patriotas, sei lá como ele chama os eleitores dele. Não teve um. Eu nunca vi isso, acho que na história, acho que nem Gengis Khan talvez faria. Não, mas isso revela o caráter desalmado dessas figuras. Isso revela, sabe, como são psicopatas. Isso revela quem eles são. Eu não acho ruim. Eu acho ruim é que produzam tantas vítimas. Isso é muito ruim. Mas a nação está toda hoje com muita clareza de que tipo é essa gente. Agora, infelizmente, há pessoas cúmplices desse tipo de gente. Isso a gente lamenta muito. Daí um trabalho todo de educação política que o futuro governo terá que fazer. E, ao mesmo tempo, o rigor da lei para aqueles que ameaçarem as instituições democráticas. Tem que usar o rigor da lei, não há outra alternativa, porque nós temos que salvar esse projeto político popular representado pela eleição do companheiro Lula. Então, não tem alternativa. Eles destruíram o país, né? Só que a gente não tem a dimensão real, né? Porque o Alckmin falou que é muito pior do que a gente pode imaginar. O pessoal que foi da transição da igualdade racial na Fundação Palmares falou que nem internet tinha, uma situação de caos. Né? Mas, em contrapartida, uma coisa que eu espero agora, como cidadão mesmo, é que se prove se realmente aquelas vendas, não sei se você pensa nisso, Frei, de leite condensado, prótese peniana, se realmente o material chegou ou se chegou só o valor. Porque essa parte militar, eu acho que tem que ser investigada, o que foi feito. Tudo isso tem que ser investigado, tudo. Eu concordo plenamente. Tem que passar um pente fino em toda a administração Bolsonaro nesses 4 anos e examinar em que as coisas foram gastas, para onde foram os cartões corporativos, e, inclusive, o que o Lula muito quer, suspender o sigilo de 100 anos sobre várias medidas, certamente todas elas atrozes, tomadas por essa figura inominável que, felizmente, vai para o lixo da história no dia 1º de janeiro. Tanto é que esse papo, eu, pelo menos, não engulo esse papo do dono da Ravan, Gustavo Lima, falar que vai sair do Brasil. Eu não sei se essa gente também fica falando que quer sair do Brasil porque tem medo do que a gente vai encontrar nesses arquivos secretos. Aí tem isso também, né? Porque eles já conviveram com o governo petista e ninguém falou que ninguém saiu do governo, porque justo após um governo Bolsonaro. Foi uma coisa que, antes da gente ir para o final, eu queria falar sobre religiosidade, agora, e fé e política. O senhor que é adepto da teoria da libertação, como vê essa relação? Teologia da libertação. Teologia da libertação, como que o senhor vê essa questão da relação de ter por Jesus, né, na sua concepção, numa mesma frase de arminha, né? Essa violência, esse ódio que brotou nesses 4 anos, como religioso, como que é a cabeça de um religioso num momento como esse? Anderson, o preceito principal de Jesus é amai-vos uns aos outros. E o preceito principal dessa figura inominável que está saindo do governo é armai-vos uns aos outros. E lembre-se que o 2º mandamento da lei de Deus é não abusar do seu santo nome em vão. Foi o que mais o Bolsonaro fez nesses 4 anos. Então,
considerando a índole bélica, miliciana que ele tem, nada disso me surpreende. O fato é que na equação religião e política é preciso não confessionalizar o Estado, como ele fez e queria fazer oficialmente, e não partidarizar a religião. Você não pode ter uma igreja, um terreiro de candomblé, uma mesquita que tenha na porta a adesão a um determinado partido político, excluindo os fiéis que apoiam ou votam em outros partidos. Não pode isso. Agora, a fé e política estão sempre associadas nas nossas vidas, mas temos que preservar a laicidade do Estado, né, da administração pública, e, ao mesmo tempo, a liberdade religiosa dos vários segmentos confessionais que existem nesse país e que são muito ricos e que significam muito para as pessoas. Só que esse imbecil, ele realmente quis se apropriar do fundamentalismo religioso, batizando o seu governo com esse viés e, ao mesmo tempo, abusando do nome de Deus para, inclusive, instigar as pessoas a ações violentas. Então, realmente, o uso da religião, seja para o bem ou seja para o mal, sempre existiu. Sempre existiu. Não nos esqueçamos disso. Você, na Guerra do Vietnã, tinha cardeais que abençoavam as tropas americanas que iam lá trucidar os pobres vietnamitas. Mas tinha também grandes marchas, como o do Luther King, promovendo manifestações contra aquela sanha bélica da Casa Branca. Então, eu creio que não nos enganemos. A religião e a política sempre serão usadas para dominar ou sempre se prestarão a libertar. Depende do viés, né? A política não é em si mesma libertadora, como a religião não é em si mesma opressora. Depende como são vividas. Então, nós precisamos recuperar esse equilíbrio e valorizar muito a religiosidade do povo brasileiro, principalmente agora nessa época de Natal, né, em que as pessoas, infelizmente, estão muito induzidas a transformar o Natal num mero período de consumismo desenfreado. Então, aquele caráter espiritual, religioso, de uma oração em família, vai se perdendo. Bem fizeram os meus pais de que, olha, não tem que dar presente, a gente tem que se fazer presente. E quando eu era criança, eles levavam a mim e a meus irmãos para fazer visitas a hospitais pediátricos, onde nós íamos visitar crianças, e muitas delas abandonadas por familiares, porque nem conheciam seus familiares. Então, é isso. Natal é celebrar o nascimento de Jesus. E Jesus significa libertação, Jesus significa opção pelos pobres, Jesus significa uma sociedade sem opressores e oprimidos. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Para a gente fechar, maravilhoso, concordo plenamente. Sobre futebol, Copa do Mundo, a gente não sabe aí do resultado. Quando eu passar o programa, já vamos ter o resultado. Mas França e Argentina, como que vai ser? Do lado temos Argentina, torço pela América Latina, torço pelos nossos hermanos, né? A França não merece ser de novo campeã. Eu torço pela Argentina, torço pelo Messi, né, que está se despedindo da seleção argentina. Então, espero que ganhe, como torço no enfrentamento Croácia e Marrocos, eu torço pelo Marrocos, porque espero que os africanos, pela primeira vez na história do futebol, tenham um posto de honra de vice-campeões de terceiro lugar nessa Copa. Então, eu creio que essa minha torcida é essa aí.
Por mais que tenha o Mbappé, que é um homem negro, mas eu também vou nessa. A gente foi muito solapado. A França não é modelo de modelo Exatamente. de civilidade para a história, ainda mais para os povos africanos. E temos ainda a Cristina Kirchner, que está sofrendo aí, tá, é golpe atrás de golpe, né, aqui, por aqui, né? A gente não consegue passar 10 anos sem ter uma tentativa de golpe em algum desses países. É uma Exatamente. Para fechar aqui, agradecendo essa mega honra de recebê-lo aqui, pensando 2023, como que a gente transforma 4 anos de ódio em 4 anos de amor? Com muita participação popular. Vamos todos ser protagonistas do novo governo e não criar uma expectativa de meros beneficiários. O governo não é uma grande vaca com uma teta para cada boca. A gente não pode ficar esperando que ele faça. Nós temos que ajudá-lo a fazer. Como dizia o professor Paulo Freire, esperançar. Esperança é ficar à espera. Esperançar é ser protagonista. Ou, como diria o Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então fica aí, Anderson, minha gratidão a você, meu abraço de Natal e feliz Ano Novo a todos que nos acompanharam, todos e todas, e a indicação da minha livraria virtual, freibeto.org, Beto com dois Presente de T's, Natal para todo mundo. ficado aí. Muito obrigado, amigo. Tudo de bom. Eu que agradeço e espero vê-lo lá na ponte também. Ok, grande abraço. Tchau. Até. Obrigado, Gui. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse papo. Um bom ano para todo mundo. E é isso. Vamos construir um esperançar desse Brasil aqui. E vamos ter ainda um programa do dia 1º, no dia da posse, mas como esse é o último programa do ano, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou e acredita no meu trabalho aqui na Fórum. Muito obrigado, Renato Rovai, a Adri, a Tati, a Fro, a Sinara, o Miguel, ao Plínio, a todos vocês, ao Mauro, querido, ao Gui, obrigado por tudo, porque não é fácil construir mídia alternativa, mas é muito gratificante saber que a gente está do lado certo, e eu tenho muito orgulho de estar aqui na revista Fórum, contribuindo para que a gente possa humanizar a comunicação também. Muito obrigado a todo mundo, continue acompanhando, curtindo, compartilhando, quem puder ajude no nosso Pix que nós temos, nós fomos também processados, quem puder contribuir para a nossa vaquinha, porque não é fácil falar a verdade, daí quando se fala, a gente é processado, e é isso, vamos estar junto ano que vem aqui, e tragam suas pautas, vamos conversar com muita gente legal aqui no nosso esperançar do ano que vem. Obrigado e um bom 2023 para todos nós. Até!